Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Vitor Augusto de Souza e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta. Pais e filhos são sempre um elo kármico? Pais e filhos são um tema muito complexo, ainda mais porque tudo que envolve isso vai trazer ou deixar algum tipo de marca, algum tipo de impressão, ou vai contribuir com alguma questão de desenvolvimento de alguma situação ou não. Então, quando a gente adentra e coloca um tema espiritualista em cima disso, muitas vezes a gente está trazendo complicações para almas. Eu trabalho também com regressão e dos casos que eu já atendi, nenhum era uma pessoa que era filha da outra ou que a mãe tinha sido filha, né? Como a gente lê muito, às vezes em algumas vertentes de literatura. O que a gente percebe nas questões práticas de regressão é que geralmente você repete um padrão. Então, às vezes, o que você vivenciou de padrão doloroso com uma mãe, uma vida regressa, nessa vida atual você pode repetir aquele mesmo padrão ou uma situação parecida. Mas a gente tem que pensar, né? Imaginem a nível evolutivo, você está encarnado agora, você vai viver tanto tempo, a sua mãe ou seu pai vai viver outro período de tempo, e aí vocês vão para o mundo espiritual. Às vezes são 20, 30, 40 anos de diferença entre um desencarne e o outro. Você ficar pensando que às vezes todos os pais e filhos vão ficar voltando juntos para sempre, eternamente, não faz muita lógica, não tem muita lógica. Porque cada alma também às vezes vai aprimorar, ou vai entender, ou vai lidar com um assunto naquela encarnação particular diferente da outra. Então, não é impossível que seu pai ou sua mãe já tenham participado de alguma vida passada sua, só que é pouco provável. Então, não compliquem, não fiquem achando que às vezes você tem que viver isso ou viver aquilo, ou porque se eu não fizer isso, na vida futura eu vou ter que voltar com meu pai, com a minha mãe. Você precisa lidar com as pessoas de uma forma boa, de uma forma natural, de novo, percebendo às vezes o limite daquela pessoa, percebendo quem ela é, o que ela pode oferecer, sabendo que todo mundo tem trauma, todo mundo tem comportamentos que não são bons. Às vezes você pode, já tem um vídeo no canal sobre isso, mas às vezes você pode estar vivendo uma relação tóxica com seus pais, ou você ser tóxico também, enfim. E tudo isso tem que ser levado em conta. Às vezes os seus pais, eles podem ter algum tipo de desequilíbrio psicológico, e você tá ali às vezes preso numa relação que faz mal para ele, faz mal para você, e é uma questão de saúde, uma questão psicológica, uma questão que requer tratamento, e aí se coloca esse olhar espiritualista em cima e não, eu tenho que aceitar minha mãe assim, agressiva, ou o meu pai é abusivo, assim, assado, porque numa vida passada eu devo ter feito algo. Gente, pelo amor de Deus... E mesmo se fosse isso, será que você, aceitando essa situação, você não está contribuindo para que essa alma não melhore? Então, a gente tem que perceber que a questão de reencarnação, ela fala de aprendizados particulares, e não necessariamente a gente tem que entender como uma coisa de culpa. Olha, você fez algo nessa vida passada, então nesta vida atual você vai passar por isso. Olha, se você roubou na vida passada, na vida futura você será pobre. Enfim, se a gente fosse pensar nesse olho por olho, dente por dente, nós não perceberíamos a misericórdia de Deus, a chance de evolução, as possibilidades. O que eu acredito, até se a gente for estudar a nível de conceito kármico, quando a gente fala de karma, nós estamos falando de reações, né, consequência e reação. Mas não achem que, eu estou fazendo isso com uma boa intenção ou para o bem, então automaticamente isso vai se refletir em bem na minha vida. Muitas vezes eu percebo que as pessoas se prejudicam porque elas estão se intrometendo no destino da outra. Às vezes a pessoa ela não precisa de auxílio, ela não pediu auxílio, ela não expressou isso e você acha que a sua concepção de vida ou que a sua forma de fazer as coisas é a correta. Aí você se intromete na vida dessa pessoa, fala isso, faz aquilo
e às vezes você desviou o aprendizado que ela teria que ter. Então, eu acho assim, aqui a gente não pode ser extremista. Vão ter pessoas que você pode ajudar, vão ter momentos que é interessante que você ajude, mas a própria ajuda, ela tem que ser um auxílio, ela tem que ser uma estrutura para a caminhada do outro. É aquela velha história, né? Você tem que ensinar a pescar e não ir lá e dar o peixe. Então, por quê? Isso vai criando campos, às vezes você está desviando uma pessoa do caminho dela. Então pensa assim, se é ação e reação, se eu desvio alguém do caminho que ele tem ali, do caminho dela, por uma intromissão, por uma crença, uma suposição que eu acho que é bom, você às vezes está gerando um karma muito pesado do que às vezes se você tivesse ficado quieto. E a mesma coisa, a gente tem que perceber que o que conta é o estado que você fez aquela ação. Se você às vezes faz aquela ação porque você está incomodado, eu não aceito que ela é assim, eu não aceito que ela... Então você está com indignação, você não fez aquele comportamento, aquela ajuda do coração, você fez por uma indignação. Então a reação que você vai ter, o que você vai colher na sua vida é indignação, por mais que a ação tenha sido teoricamente boa. Então, observa muito o estado emocional ou o estado vibracional de quando você toma as suas atitudes. O karma, ele pega esses pontos, ele não pega o ponto de eu ajudei as crianças. Se você ajudou as crianças porque você queria aplausos, porque você queria se sentir menos culpado, o que você vai ter de retorno é exatamente isso. Sentir culpa ou você ali ficar preso à opinião dos outros. Na minha concepção, a caridade verdadeira é quando brota do seu coração. Brotou do seu coração ajudar alguém, brotou do seu coração fazer isso. Você tem tanto que você quer ser generoso, então isso sim vai te trazer retornos positivos. E sempre fica muito atento para você acabar. Eu vejo isso muito no campo da espiritualidade. As pessoas adoram, às vezes, colocar situações além, coisas que são muito práticas. Então, se você tem uma relação difícil com seu pai, com sua mãe, em 80% dos casos não tem a ver com vida passada, tem a ver com a infância do seu pai, com a infância da sua mãe, com o seu comportamento, com quem você é, o que você reflete, a sua forma, a sua energia, que aí sim, às vezes você traz uma energia kármica até, ou ali no seu mapa astral, tem pessoas que elas, por exemplo, elas evocam muito mais carinho do que outras, mas isso pela personalidade, isso pelo que elas já viveram em outras existências. Então é tudo um ego, né? Um pouco é o trauma, um pouco é o que você faz, um pouco é o que você vai construindo, nem tudo é passado, nem tudo é passado. Então, às vezes as pessoas falam assim, não... ou com casamento, né? Gente do céu, com casamento começa, não posso me separar porque ele é meu karma, eu tenho que ficar com ele 25, 30 anos, mesmo estando infeliz, porque Vitor, eu prefiro quitar esta dívida aqui com ele. Olha como que você chama seu relacionamento, dívida. Gente, você tá fazendo o que nesse relacionamento? Então, e aí perceba, e isso, o fato de você estar vivendo uma relação que te faz mal, o fato de você estar encobrindo a verdade, colocando um campo de espiritualidade no meio, falando que você tem uma dívida que é baseada em culpa, que é baseado em algo que Deus está te punindo, isso vai te gerar karma. É você estar ali preso nessa emoção, você está se negando, você deixando de viver oportunidades, relacionamentos, ou até você estragando a vida de uma outra pessoa porque você acha que tem que cumprir um karma. Gente, Deus, ele vai trazer oportunidades boas para você, de recomeços, ou escolhas inteligentes, ou inteligência divina, como você quiser chamar. Ele sempre vai trazer... Como que a gente sabe que uma coisa é boa? Porque ela vai ser leve, ela vai ser gostosa, ela traz alegria para quem está ao redor. Se às vezes você está forçando um relacionamento, seja com qualquer pessoa, achando que isso é karma, aonde que existe a fluidez da vida, onde que existe a fluidez do divino aí, começa a perceber isso. Né? Por que você na verdade está preso ali? É porque eu tenho um apego. Então, esse apego, esse medo de tomar contato com você mesmo, esse medo de ser abandonado, o fato de você não encarar isso sim é a sua verdade energética, a lei do karma age através disso, e não naquela coisa. Não, mas eu fiz de tudo pela pessoa, então quando eu chegar no céu,
Ah, eu vou ser recompensada pelo sacrifício que eu fiz. Se você faz um sacrifício para ter algo em troca, não foi um sacrifício, né? Quando você, assim, um sacrifício a nível de barganha. Eu vou sacrificar a minha felicidade para ter isso. Sacrifício significa tornar uma atividade sagrada. Então, quando você tem uma atividade sagrada, às vezes você vai abdicar de certas coisas, mas você não vai fazer isso com dor, você não vai fazer isso porque você quer a troca. Então, fiquem muito atentos com isso. E às vezes quando a gente entra no campo da espiritualidade, você tem muitas desculpas, fica muito fácil, né? Você fala, é isso, é aquilo, é karma, eu tô preso, eu não tenho que agir. Quando na verdade, às vezes o karma você está criando, você está fortalecendo aí por uma questão que não é tão inteligente ou tão bacana para você. É óbvio que todo mundo tem seus desafios. Às vezes você lidar com a solidão é difícil, às vezes você lidar com um término é difícil, mas você pode ter certeza, uma hora a conta chega. Eu sempre falo isso, às vezes no atendimento, às vezes eu falo para cliente, eu falo, olha, esse relacionamento, o tarô me mostra, esse relacionamento aqui não tá legal para você. Você já não ama mais, a outra pessoa não te ama mais, você está ligado a apego. A pessoa fala, eu também acho, eu não consigo largar, mas eu não tenho coragem. O que eu faço? Aí eu sempre digo, o tarô, ele não é para falar para você se você está errado ou se você está certo. O tarô é para mostrar o que você está criando. Então, às vezes o tarô vai falar, olha, se você continuar nesse caminho, você daqui a tanto tempo vai ter isso ou vai acontecer aquilo. Aí a pessoa fala, não quero. Você fala, então muda. Ah, mas não tenho coragem. Então, colha, mas a uma hora a conta chega. Então, eu sempre falo, ou na astrologia, você pode às vezes, gente, enrolar para viver o seu destino por anos, 10, 15, 20, mas quando dá o trânsito, quando dá o período, né, o trânsito planetário, quando dá o período de você viver o seu destino, a vida vai dar um jeito, a conta chega. Então, por que você já não se prepara antes? Por que você já não começa a viver com mais leveza, com mais verdade, sem tentar ficar encaixando situações? Ai, porque isso é karma, eu não posso. E mesmo se for karma, vamos colocar numa situação que mesmo, uma relação kármica, uma relação com meu pai kármica, com a minha mãe kármica, com meu relacionamento kármico. Ok, o que você tem a aprender? Karma não significa prisão. Karma significa um padrão que você precisa dissolver, que você precisa integrar, que você precisa compreender. Em nenhum momento está escrito que você tem que ficar preso, ou que você tem que ficar amarrado, ou que você precisa ter um elo. Ai, porque eu tenho um elo, então enquanto não fizer isso, não. Aprenda aquela lição. Se você fugir daquela pessoa, daquela lição, você pode ter certeza, a vida vai trazer outra igualzinha para você aprender aquela questão, aquele ponto, que às vezes são coisas muito básicas, que todo mundo lida. Solidão, remorso, rejeição, tristeza. Esses são os grandes karmas, né? É lidar com tudo isso, conseguir integrar, não é negá-los, é saber que isso existe, mas saber que você vai precisar trabalhar os seus apegos, os seus medos, as suas inseguranças. É assim que a gente começa a ter mais consciência, mais naturalidade e começa a ficar menos apegado e viver mais o agora, que todo mundo vive falando isso, né? Viva agora, tá bom? Então olha para agora, olha como você tá, reconheça seus apegos, seus medos, suas inseguranças. É assim que você consegue começar a criar o seu Dharma ou suas ações benéficas, porque quando a gente está na leveza, nós estamos vivendo o propósito, nós estamos vivendo o nosso destino e também a conta chega. Se você está vivendo o seu propósito, o seu destino, a conta positiva, o presente chega para você, certo? Então não fiquem presos. Faça análises, faça perguntas, faça orações para você pedir às vezes o que você precisa, para você compreender e não tentar controlar as coisas, certo? Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda aí pro seu pai, pra sua mãe, que você fala, olha, descobri que a gente provavelmente não somos relacionamentos kármicos, só somos pessoas aprendendo coisas por agora, certo? Deixa seu like, se inscreva no canal e se você quiser conversar comigo, aqui na descrição do vídeo você tem meus canais de contato. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.